pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais um devocional, não sei você, mas eu fiquei com saudade. Semana passada eu não consegui postar o nosso vídeo porque eu tive um probleminha com o meu celular, mas estamos aqui firmes e fortes novamente, juntinhos. Vamos falar hoje de um texto que eu amo, tá lá em Isaías 61. Se trata de uma profecia de Isaías que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. E aí ele vai falando, né, a curar os quebrantados de coração, a restaurar a vista aos cegos, a proclamar o ano aceitável do Senhor. E é linda essa passagem, ela continua e é uma das minhas passagens preferidas da Bíblia, é muito poderosa, eu super te recomendo ler aí na sua casa ela inteira. Bem, mas a questão que eu quero conversar com vocês é que Lucas conta que um certo dia, depois de já ter começado, né, o seu ministério público, Jesus retorna à sua cidade natal, a Nazaré. E aí ele vai à sinagoga que ele estava acostumado a frequentar. Ele se levanta e lê esse texto de Isaías 61. E quando Jesus lê esse texto, ele lê aí até a parte da proclamação do ano aceitável do Senhor, ele fecha o livro do profeta Isaías. Na verdade, ele não deve ter fechado o livro, porque não tinha livro ainda naquela época. Mas enfim, ele fecha lá o pergaminho, o livro, o rolo, não sei exatamente o que ele estava segurando. E diz: hoje se cumpre a palavra que vocês acabaram de ouvir. Meu Deus! Uau! Imagina você ali, né, sendo testemunha viva de uma palavra que foi liberada há séculos atrás. E você sabendo assim, hoje se cumpre essa palavra. E o interessante é que isso leva a gente a pensar que naquele dia em que essa palavra profética poderosíssima se cumpriu, muitas curas devem ter acontecido. Só que a grande questão é que não aconteceram. A palavra diz que as pessoas, apesar de ficarem muito impressionadas com a autoridade de Jesus, com a forma com que ele falava, elas olhavam para ele e elas se perguntavam: ué, mas esse não é o filho do carpinteiro? Esse não é o Jesus que a gente viu crescer? E por conta da incredulidade do coração dos nazarenos, pouco se pôde fazer ali naquele lugar. E aí isso me fez pensar, porque muitas vezes a gente quer uma palavra liberada a nosso respeito, mas a questão é: você tem fé para crer na palavra que foi liberada a seu respeito? Porque a questão aqui não é se havia uma palavra ou não, a palavra existia. A palavra existia já há séculos. E a Bíblia conta que aquela palavra tinha sido liberada, que ela se cumpria naquele dia, mas mesmo assim não houve cura, não houve libertação. Porque não é só sobre a palavra ser liberada, é sobre você ter fé para que essa palavra possa se cumprir. Eu acho muito interessante uma passagem que fala sobre a cura de um menino endemoniado. Um pai chega para Jesus e fala: olha, meu filho está endemoniado, eu já mandei para os seus discípulos nada puderam fazer e eu preciso de ajuda. Agora, se você pode, cura o meu filho. E aí Jesus olha para aquele pai e fala assim: se eu posso, tudo é possível que crê. É como se Jesus estivesse devolvendo a bola para o pai. O pai passa a bola para Jesus, fala: se você pode, cura aí. Aí Jesus devolve a bola. Se eu posso? A questão não é se eu posso. A questão é: você crê? Eu não sei você, mas muitas vezes a resposta, quando essa pergunta me é feita, eu acho que eu não tenho fé suficiente. Eu acho que a minha fé é pequena demais. Eu acho que eu ainda tenho uma fé um pouco vacilante. E a resposta que esse pai dá a Jesus, ela me traz um certo conforto. Porque Jesus diz: tudo é possível que crê. Aí o pai diz: eu creio. Jesus, me ajuda com a minha incredulidade. É como se ele falasse: eu creio, mas talvez eu não creia o suficiente e eu preciso de ajuda. E então Jesus vira para aquele menino, expulsa o demônio e o menino é totalmente liberto. Ou seja, independente do tamanho da nossa fé, se a gente tem um coração quebrantado e humilde para reconhecer que a nossa fé não é tão grande assim, que a gente precisa de ajuda para ter mais fé, Deus supre aquilo que nos falta e a gente pode ver o milagre acontecendo na nossa vida. E a mensagem principal do que eu quero deixar com esse devocional é que muitas vezes a gente busca por palavras liberadas, sendo que a gente precisa não só de palavras liberadas,
A gente precisa de fé para poder viver os nossos milagres e as palavras que foram liberadas sobre nós. Esse mesmo Isaías liberou uma palavra poderosíssima que diz: Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Essa palavra já foi liberada. Agora, você tem fé para crer que pelas pisaduras de Jesus você já foi totalmente sarado? Existem palavras liberadas a seu respeito. A questão é, você tem fé para acreditar que elas vão se cumprir na sua vida? Se você perceber que a sua fé está abalada, não hesite em se humilhar diante de Deus e de falar que você ainda não tem o suficiente, mas que nele você pode ter. Ele vai suprir na sua grandeza todas as suas necessidades. Bem, gente, era isso que eu queria conversar com vocês essa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente tá aqui com mais um devocional. E não esqueça de dar um like desse vídeo, compartilhar com algum amigo, porque é assim que você ajuda a gente a crescer, alcançar mais pessoas. Um beijo, fica com Deus e até semana que vem.